Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, voltamos às sessões desta terça-feira, período vespertino. Iniciamos com o processo, o item 50, que é um pedido de sustentação oral, relatoria do conselheiro Luciano Bernatti. O contribuinte é Banco Itaú Cred, vai haver sustentação oral. Eu peço a Val que traga o doutor Matheus para a sala virtual. Um minuto, por favor. Você pôs o voto já? O processo será julgado agora. Aí, Paula, já estou colocando. Tinha falado. Item 50 da pauta, doutor Matheus. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Não esqueço de fechar os microfones. Tem microfone dando ruído aí, hein? Patrono convocado, presidente. Obrigado. Demora para ir, mas vai. Por isso, ô Luciano e demais, eu sugiro colocarmos já todos os votos aí do dia, ou logo amanhã, ou até a semana, quem não tiver problemas. Eu esqueci. E na hora que a gente vai olhar, sempre demora até tu copiar. Colocar todos os votos. Eu coloco todos os votos a semana ali, já no primeiro dia de manhã. Eu também faço isso e o Marco tem reiteradamente dito isso, hein, Luciano? Vamos colocar, porque não há problema nenhum. Antigamente tinha uns problemas aí de colocar voto, hoje já não. Eu coloco todos os meus também. Se quiser ver, tá tudo aí. Pronto, doutor? Nada ainda, viu? Vê se apareceu, Paula, por favor. Tá aqui, abri, obrigada. Nada ainda. Nada do patrão. Ele estava na sala, Val? Sim, presidente, ele já está entrando, tá? Ok. Sim, agora sim. Doutor Matheus? Doutor Matheus? Você vem ligar sua câmera, por favor. Boa tarde. Doutor, estou lhe ouvindo, mas não estou vendo. Agora sim. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós vamos fazer o julgamento do item 50 da pauta, da relatoria do conselheiro Luciano Bernatti, e o senhor é o patrono do contribuinte Banco Itaú Cred. O senhor vai fazer a sustentação oral, o relator vai fazer um breve relato, e depois o senhor tem o prazo regimental para a sua sustentação, tá bom? Luciano, por favor. Olá, presidente, vou fazer um breve relatório, então, depois já passo a palavra para o patrono, para que possa se manifestar. Bom, trata-se de uma questão relacionada, é um recurso voluntário, que questiona a decisão acordo da DRJ em virtude de um problema relacionado à compensação. Basicamente, houve a apresentação da compensação, e ela não foi reconhecida. Em virtude disso, foi apresentada a manifestação de inconformidade, diz que houve efetivamente um erro recorrente na entrega do DCTF original, o mero erro no preenchimento não poder dar causa ao indeferimento do pedido de compensação. O crédito em questão teve origem no recolhimento de maio de 2003, tendo em vista que o recorrente efetuou o recolhimento de CSLL para o período no montante de 626 mil, enquanto o montante foi de 209. Eu arredondei aqui. A diferença entre o valor recolhido e efetivamente devido deve ser o reprocessamento da base de cálculo desse tributo, conforme demonstrado no quadro que apresenta lá. Em virtude disso, a primeira sessão de julgamento do CARC entendeu ser o CARC converter o julgamento em diligência. O motivo da emissão da resolução foi de que o sistema atual não há possibilidade de apresentação de documentação comprobatória conjuntamente com a declaração de compensação, ficando a cargo do fisco requerer tais provas
para entender que o deve. No caso em questão, não houve qualquer manifestação da autoridade fiscal. Além disso, há motivos que justifiquem a necessidade de esclarecimento sobre a eventual existência de direito creditório. Nesse sentido, foi o julgamento convertido em diligência. O despacho de diligência, o fiscal constatou que houve recolhimento de valor maior de 416 para estimativa de maio de 2003, como alegado pelo contribuinte, mais adicional de 6.103. Entretanto, o valor completo da estimativa, devido mais o A maior, foi computado para o ajuste anual, o que teria anulado, portanto, o crédito pleiteado. Assim, se manifestou o agente fiscal. Sendo assim, os valores mostrados no quadro 1 devem ser mantidos em cobrança, tendo em vista que o direito creditório que se pretende utilizar na compensação desses débitos se encontra comprometido no abatimento de parcela do ajuste anual da CCL de 2003. Aí houve a manifestação do contribuinte acerca do despacho de diligência, e eu creio que essa é a questão que o doutor vai ratificar agora. Né? Doutor, então, fique à vontade e passo a palavra. Doutor, primeiramente, gostaria... Desculpa, senhor presidente. Não, o senhor tem o prazo regimental, pode fazer a sua sustentação, por favor. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos aqui, desejar a todos uma boa tarde. Bem, como bem exposto pelo relator, a questão aqui é uma questão fática, é uma questão de reconhecimento de crédito advindo de recolhimento a maior de estimativa do CSL do ano calendário 2003, para a quitação aqui de débitos, de estimativas de R também para o respectivo período. Esse pagamento a maior, ele advém, na verdade, de um reprocessamento da base, onde a empresa ela reduziu o ACS a pagar e, com isso, obteve esse crédito. Pois bem, como bem relatado pelo relator, os autos baixaram sim em diligência, onde a autoridade fiscal ela deixou de reconhecer esse crédito, não obstante aferir que, de fato, a CS a pagar para a estimativa de 2003 seria no valor de 290 mil reais, não obstante reconhecer isso, ela deixou de reconhecer o crédito porque, em tese, o contribuinte teria se utilizado desse valor pago de 600 mil para compor para a apuração da CS no respectivo ano calendário. Todavia, um ponto crucial aqui que a autoridade fiscal deixou de analisar, deixou de verificar, é que, na verdade, além das estimativas pagas reconhecidas pela autoridade fiscal e do ajuste pago também, a empresa ela quitou parte da sua CS nesse período por meio de compensação. E são essas compensações que, se somado às estimativas e ao ajuste, dá sim o valor aqui de crédito que a empresa pretende compensar. Ou seja, é incontroverso nos autos o valor da CS apurada para o respectivo ano, é incontroverso nos autos também o valor da estimativa e de ajuste pago. O único ponto que o fiscal deixou de reconhecer aqui, na verdade, que ele não se atentou, foi com relação às compensações efetuadas. Essas compensações, diga-se de passagem, foram devidamente homologadas. A gente junta essas decomps aqui nessa resposta à diligência. Então, somado os valores de compensações, os valores de estimativas e ajuste, tem que o contribuinte, na verdade, ele recolheu 4 milhões, sendo que a CS devida, efetivamente, apurada devida, seria de 3 milhões e 500. Ou seja, essa diferença é exatamente o crédito que o contribuinte visa agora se utilizar para quitar esses débitos. Ou seja pelo olhar, pura e simplesmente, do pagamento ao maior da estimativa do referido ano, seja sob essa perspectiva, ou seja, pela apuração propriamente dita da CS, sob os dois olhares, a gente tem, sim, esse crédito pleiteado aqui para reconhecimento para fins de quitar os débitos de R das estimativas de março e abril de 2003. Ou seja, independentemente do olhar que nós tivemos aqui, existe sim o crédito. Então, por esse motivo que o contribuinte pede aqui o provimento do recurso voluntário com a consequente reconhecimento do crédito e homologação da decomp pleiteada, transmitida.
Obrigado, doutor. Relator Luciano, por seu voto. Presidente, vamos à tempestividade e admissibilidade. Parágrafo 9º. Tendo em vista que a tempestividade e a admissibilidade já foram analisadas na resolução da segunda turma especial, folhas 432, não há de se abordar tais pressupostos novamente. A manifestação sobre o despacho de diligência foi apresentada dentro de 30 dias depois da intimação do contribuinte, folhas 470 a 472. Respeitado, portanto, o prazo concedido na citada resolução, folhas 434. Em relação à análise das alegações e dos dados. Da análise dos autos, conclui-se que a questão tem como ponto central de discussão os valores que compõem o pagamento das obrigações do ano de 2003. Ou seja, o quanto foi antecipado a título de estimativas e o quanto foi pago em virtude do ajuste anual, o que resultará na demonstração da existência ou não do crédito em favor do contribuinte. Entre o despacho de diligência e a manifestação do contribuinte, há divergência e, por esse motivo, faz-se necessário a transcrição e consequente comparação entre as tabelas apresentadas. Primeiramente, as do despacho, folhas 466, e então da manifestação, folhas 481. Ressalte-se que apenas a parte que interessa para a análise da tabela do contribuinte será colacionada. Aí juntei a tabela aqui, tanto essa primeira é do despacho decisório e a segunda a do contribuinte. Antes de adentrar na questão dos números, cumpre estabelecer alguns parâmetros. O primeiro diz respeito ao fato de que a autoridade fiscal afirma que o valor recolhido a maior seria de 416.828,09, folha 466. Este mesmo valor é reconhecido pelo contribuinte, folhas 482. Segundo, a autoridade fiscal reconhece o pagamento do valor de R$ 1.882.376,66, referente ao ajuste anual, folhas 466. Terceiro, ainda que em determinados momentos as manifestações do contribuinte pudessem recair em divergências de fundamentos, entende-se que, com base no princípio da verdade material e no fato de que a lide se concentra em divergências numéricas, o que pode ser resolvido objetivamente, portanto, sem digressões interpretativas, deve o mérito do processo ser julgado. Indo direto ao ponto, a diferença entre as duas tabelas se dá em relação aos valores relativos às compensações. Enquanto na tabela do despacho não consta nenhuma compensação, a tabela do contribuinte indica 4 compensações, que, somadas, consistiriam no valor de R$ 422.931,22. Tais compensações, segundo o contribuinte, folhas 480, rodapé, foram objeto da PERDCOMP número final 3495, discutida no processo administrativo fiscal, PAF número final 2008-37, sendo que o processo foi julgado procedente em favor do sujeito passivo. O PAF indicado corresponde e foi efetivamente julgado em favor do recorrente. Cópia da PERDCOMP indicada foi juntada aos autos, folhas 518 e 529. Tal declaração de compensação realmente demonstra os valores lá apontados, folhas 522 a 523 e 526 a 527. Entretanto, o primeiro valor, apontado na tabela como 74, 178 e 54, consta da declaração como 70.119,44. A diferença no valor de 4.059,10, segundo o requerente, teria sido paga por meio de DARF. Folhas 536. De todos os fatos e provas apresentados até o momento, percebe-se que os argumentos do contribuinte são procedentes. Para tanto, se constitui tabela, de forma a concluir sobre o caso. Eu coloquei aqui CSL, né, sobre a base de cálculo, 9, 3.586, tal, CSL tal, etc. E CSL a pagar, menos 416.828,09. Tendo em vista a compilação dos dados da tabela, chega-se à conclusão que o contribuinte tem direito ao crédito no montante de 416.828,09. Diante do exposto, voto para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, de forma a reconhecer o crédito no valor de 416.828,09 em favor do contribuinte.
Após o relator é dar provimento para reconhecer o direito de crédito de R$116 mil. Alguém quer se manifestar? Matéria de prova, de documentação, né? Todos de acordo? Olhando aqui, a princípio, não, nada que obste, presidente. Acho que é aprovado. Alguém mais? Ninguém quer se manifestar? Então, não, o Luciano avaliou tudo. Como? Não, estou dizendo que o voto dele está bem explicado. Então. Está bem detalhado, realmente. Ele viu os autos, né? Alguém mais quer se manifestar? Então, não havendo manifestação, unânime, dado provimento acompanhando o relator. Julgamento encerrado. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Desejo uma boa tarde. O senhor também. E até mais. Até mais. Obrigado. Seguindo, é o item 54, eu peço que a Val chame a sala o patrono que vai acompanhar o julgamento, doutor Gustavo. Um minuto, por favor. Item 54 da pauta, doutor Gustavo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 54 da pauta, doutor Gustavo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu estou agora sim. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Nós vamos julgar agora o processo, o item 54 da pauta. O senhor é o patrono e vai fazer o acompanhamento do voto do relator. Caso é o item 54 da relatoria da conselheira Paula Santos de Abreu. Conselheira, por favor, o seu relato e o voto, o patrono vai acompanhar. A gente tinha discutido na sessão passada, né, que esse é um caso em que o contribuinte ele alega que, num pedido de compensação, ele transmitiu erradamente uma decomp após a verificação de que aquele crédito que ele tinha declarado na decomp foi constatado que não existia. Numa análise, ele confirma que houve um erro, que ele pleiteou um crédito inexistente, mas que ele também verificou que o débito ali declarado também seria inexistente. Então, o contribuinte solicitou o cancelamento dessa decomp. A gente discutiu aqui na sessão passada, né, como é que a gente poderia fazer essa avaliação. Se a gente deveria avaliar esse débito, né, já que o crédito, até o próprio contribuinte reconhece que ele não existe, e se avaliando o débito, a gente baixaria o processo em diligência e ele voltaria para ser julgado pelo CARF, ou se a gente declararia a incompetência do CARF para cancelar a decomp, né, nos termos aí da legislação que eu apostei, que eu listei no voto, e a gente não conheceria do recurso. Houve aí, eu até, em princípio, eu tinha feito um voto no sentido de não reconhecer a competência do CARF, mas depois das discussões que foram realizadas aqui, né, de que a gente já avaliou em outras circunstâncias o débito, e, portanto, não seria um caso de cancelamento da decomp, mas que seria, sim, o caso de avaliar se aquele débito estaria corretamente confessado ou não. Né? E aí o motivo deu até mudar o entendimento para converter o julgamento em diligência para avaliar a existência do débito confessado. Né? Então, a gente estava nessa posição naquele momento, e o conselheiro Evandro pediu vista nesse caso. Exatamente. Evandro, sua manifestação.
A discussão aqui é se a gente poderia se manifestar sobre esse débito, se a gente seria incompetente, né? Há algumas decisões da Câmara Superior que a gente tem competência para verificar isso, né? E como a conselheira Paula pontuou, em outras situações a gente baixou em diligência para verificar as alegações do contribuinte quanto a esse débito, se esse débito existia ou não. E dito isso, eu vou acompanhar a conselheira aqui, que ela está propondo diligência, né, pelo que eu li aqui, né? Eu alterei o meu voto, né, como a gente tinha conversado da última vez, diante do pensamento de todo mundo, e até porque eu tinha pautado o meu voto para devolver para a origem, para avaliar a possibilidade de cancelamento da DECOMP, mas sempre pautando, né, na possibilidade do próprio contribuinte ter aberto e aumentar o contraditório e a ampla defesa. Mas a gente também chegou à conclusão de que talvez não fosse essa o caso, né? E aí, diante de todos os argumentos também, eu alterei meu voto para conversão de gênero. Então, só para relembrar, no momento do pedido de vista, a situação, a proposta do relator, então, converter em diligência, o conselheiro Marco Rogério e o Leonardo Luiz Pagano acompanharam, e o Evandro agora está acompanhando também. Prosseguindo eu espero que o Marco e o Pagano estejam mantendo o mesmo voto. Querem alterar? Eu só fiquei com uma dúvida também. Pois não, Iago, pode falar. Nós baixando diligência, a unidade ela vai se manifestar se existe ou não o débito, né? Mas não vai poder fazer nada, porque não tem competência para isso, porque o processo está em litígio. É uma fase litigiosa. Aí retornaria para o CARF para que a gente analisasse o débito, é isso? E então está superada essa questão de que nós podemos então revisar a DECOMP aqui para revisar o débito da DECOMP, é isso? Essa é uma discussão. Eu tinha imaginado, só mais um minutinho só. Eu tinha imaginado que íamos ou negar conhecimento ou negar provimento, mas fazendo o fecho da decisão que a unidade verificasse se esse débito realmente existe alguma coisa assim. A unidade tem essa possibilidade a qualquer momento de verificar se a existência de débito. Inclusive na PFN, se débito for escrito devidamente. Sim, eu vou ler só o finalzinho que eu alterei, né, para deixar bem claro aqui, e todo mundo na mesma página. Se a gente, no item 15 aqui, eu trago, né, que... eu vou ler aqui. Não há dúvidas de que tais caminhos apontados pela 7ª turma, a DRJ de São Paulo, os caminhos apontados são perfeitamente apropriados e poderiam ter sido utilizados pela recorrente em uma fase inicial do processo. Ocorre que, no meu entender, esses instrumentos processuais sugeridos pelo julgador Acó não são únicos. É inquestionável que a revisão dos débitos pode ser feita pela unidade de origem, nos termos do parecer COSIT número 8 de 2014, e aí eu trago o parecer, os trechos do parecer. Mas, item 17, verifica-se da leitura do referido parecer que a revisão de ofício do débito declarado em DECOMP é possível, desde que não tenha sido objeto de apreciação anterior por órgãos de julgamento administrativo, parágrafo 53 do parecer. Observa-se, portanto, que o próprio parecer reconhece a possibilidade de o débito declarado em DECOMP ser julgado por esse conselho, por exemplo. Ademais, observa-se que nos termos do artigo 74 da Lei 9.430 de 96, que disciplina os processos de restituição e compensação de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não há vedação em relação à análise do débito a ser compensado em sede de recurso voluntário. Pelo contrário, há indicação expressa de que, quando a compensação estiver sendo discutida em sede de manifestação de inconformidade ou de recurso voluntário, o débito deve ter sua exigibilidade suspensa. Aí eu trago a norma. Por isso, entendo ser possível que esse Conselho, no uso de suas atribuições conferidas pelo parágrafo 10º do artigo 74 da Lei 9.430 de 96 e do Decreto 70.235 de 72, possa julgar os casos relativos à verificação de débitos declarados em PER-DECOMP. Tudo isso com base no princípio da economia processual que rege os processos administrativos fiscais. No caso, verifica-se que há elementos de prova indicando que houve, de fato, erro na apresentação do PER-DECOMP,
demandando a análise dos argumentos e meios de prova disponíveis e a serem disponibilizados pela recorrente, caso assim seja necessário. Por isso, voto por converter o julgamento em diligência, oportunizando ao contribuinte a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito, de modo que possa averiguar a inexistência do crédito declarado de decompro em comenda. Ao final, deverá ser elaborado relatório circunstanciado com suas conclusões, retornando os autos a esse conselho para julgamento. Eu confesso que eu penso diferente. Acho que sei que tem muita gente defendendo que o cara pode analisar os débitos também, por exemplo, no caso do decompro. Parece que mais, assim, processualmente falando, né, seria mais adequado a gente negar o provimento e fazer. O que aconteceria? O contribuinte ia ter uma decompro lá, um débito, que não ia poder ser inscrito em dívida ativa porque é um erro de origem, e aí a unidade de jurisdição poderia revisar esse débito a qualquer tempo. Penso que o artigo 74 que nos autoriza é a questão da homologação do crédito, né, nos processos de compensação. E aí é aquilo que decorre do crédito. A matéria, a existência ou não do débito é uma matéria estranha, assim, a competência que é a homologação do crédito ou não. Eu vou divergir. Eu vou pensar melhor sobre isso ainda, mas eu acho que não. A gente deu um duplo twist escarpado aí nas decisões que consideraram que a gente pode analisar o débito. Esse caso, Iago, eu confesso que eu também tenho sérias restrições, sérias dúvidas a respeito disso. Aliás, o entendimento dessa turma até alguns meses atrás, exatamente nessa mesma lei que você está colocando. Eu sempre entendi que a gente tem condições de analisar o direito creditório, porque eu não tenho condições de analisar débito, que tem lá no contribuinte está prevendo lá. Mas houve algumas manifestações da Câmara Superior, né, votos inclusive da Eli, e as coisas acabaram modificando de uma certa forma modificável. Então, confesso também que não me sinto um pouco confortável em adotar essa linha, porque não vejo condições de que eu possa, aqui num processo, analisar o débito do contribuinte. Realmente, acho que o encaminhamento da unidade de origem para que lá seja feito isso é o melhor caminho. Agora, vai, Levanto. Presidente, nós sempre votamos assim, né? Sempre. Não, eu já olhei, eu posso depois te apresentar. Mesmo antes dessas decisões da Câmara Superior, há diversos votos meus que eu baixo para verificar isso com diligência. Baixar em diligência e é por unanimidade, ninguém questionou, não. Não, tudo bem, baixar em diligência até é razoável. Agora, a gente analisar e homologar crédito, direito creditório, assim. Não, mas eu acho que mas a proposta aqui é baixar em diligência, né? É claro que nenhum desses votos meus a gente discutiu a tese, se a gente poderia ou não. Simplesmente o contribuinte ele diz que tem erro no débito, ele apresenta elementos assim, razoáveis, né, sobre simplesmente alegar o débito está errado. Não, ele tem que apresentar elementos no processo razoáveis que dê a entender que de fato pode ter havido um erro na informação desse débito. A gente baixava esses processos de diligência e a unidade devolvia para a gente. Mas a questão teórica em si dá uma boa discussão. Eu acho até, só desculpa, respondendo só ao Iagro, né, do artigo 74, quando a gente vai ver lá no parágrafo 11º, há manifestação expressa na lei, né, de que o débito pode ser avaliado em sede tanto de manifestação de inconformidade quanto recurso voluntário. Eu trouxe até a norma aí copiada, trata de quando se tratar da avaliação do débito, né, nas compensações. Então, eu acho que nesse caso aí, a norma até prevê. Ou você não acha isso, não, Iago? Não, o que ali fala o seguinte, ele trata uma disposição expressa de suspensão da exigibilidade, né, de subsunção ao 5 em relação ao débito. Né. Ele não está dando essa competência para a gente. Mas, até sobre o argumento da celeridade, foi mencionado, não sei se foi por você também, se nós negássemos provimento, dizendo assim, olha, que em relação à não homologação, e fizéssemos na parte dispositiva que o contribuinte alega erro na existência do procedimento de decompro, que a unidade faça essa verificação antes de encaminhamento para cobrança ou para encaminhamento para dívida ativa, eu acho que nós atingiríamos os dois objetivos. Né? Nós não entraríamos nessa questão da competência que eu entendo que a gente não tem, e a gente também atenderia a questão da celeridade. A gente resolve o processo. A minha preocupação, e eu entendi o que o Evandro falou, a gente vai mandar em diligência, tudo bem. A unidade vai dizer assim, olha, tem um erro na decompra não tem.
A gente vai decidir que a Deconta não... vai cancelar os débitos da Deconta. Eu acho que no final de contas a gente resolve, mas vejo que a gente tem que ter um probleminha processual nessa competência. Mas aí você não entende, Agro, por exemplo, que haveria, quando a gente trata de compensação, a gente avalia débito e crédito, porque a compensação, o artigo 74, ele autoriza a avaliação da compensação. E depois, quando a gente está tratando lá embaixo, né, mesmo da exigibilidade, da suspensão da exigibilidade dos débitos, a gente está tratando dentro do artigo que trata da compensação. Então, eu entendo que há menção aí, mas eu respeito a sua opinião, mas eu até pensei muito depois nesse caso, né? Sabe que não, por que a gente não analisa o débito? Embora eu entenda a posição da Edeli e de muitos colegas que já decidiram assim. A gente não vai olhar a formação da base de cálculo que gerou aquele débito. Tá? A gente fica em relação ao que o contribuinte está declarando na Deconta. E isso foi uma discussão muito antiga na Receita, quando surgiu a Deconta eletrônica, lá em 2002, e era justamente isso, até que ponto o despacho decisório entraria. Se entraria só para analisar o crédito, ou se ele também verificaria a base de cálculo que gerou o débito. Às vezes os auditores queriam verificar se aquele débito que está ali compensado na Deconta, ele está correto, ou às vezes queriam auditar o débito porque achavam que tinha um valor que não foi omitido, um valor que não foi declarado corretamente na questão do débito. Foi aí que se separou a questão de auto de infração em relação ao valor de não compensado e compensado, né, atribuindo o mesmo efeito da lista PE. Então, essa é a minha posição. Eu entendo que a gente não deveria entrar na questão de se o débito está formalmente existente, se ele é válido, isso não é uma competência nossa, mas sim da unidade lá que tem a competência para revisar o lançamento ou o débito compensado. Mas, não vou tumultuar. Não é tumultuar, não. Eu acho que a matéria aqui é extremamente delicada, a gente já passou por isso muitas vezes, eu acho que é um assunto que merece reflexão, sim. Reflexão. Tá, então, o Marco não se manifestou, o Ivan já colocou. Vai falar, Marco, vamos lá. Rapidinho, eu também entendo também, desde que eu comecei a conviver um caso dessa dúvida, desse dilema, né? Mas eu acho que em algumas situações cabe sim nós analisarmos no débito. Eu achei bem interessante a proposta do Iagro, né, dessa questão de caminhar para a revisão de ofício. Mas, de certa maneira, nós também, administrativamente, estamos fazendo uma revisão de ofício aqui, se houver elementos para tanto. No caso, estamos baixando de diligência para verificar isso. Tá? Eu acho que boa parte da confusão, se nós temos competência no analisar o débito, decorre muito da questão lá da competência que tem no anexo 2 do RICARF, não necessariamente da situação. Que nem a Paula frisou muito, né? Olha, inclui nas competências das sessões a questão de compensação dos dois lados. Se houver elementos nos autos para tanto, por que não decidir? Até porque nós somos uma instância administrativa. Então, o que a gente não pode é, de certa maneira, extravasar o que estiver nos autos, né? Isso concordo. Nesse caso, isso está sendo convertido de diligência. Mas eu também acho bem pertinente a sugestão do Iagro, né, de caminhar para uma revisão de ofício, apesar de em termos de execução seria complicado. Mas... eu entendo. Veja bem, no caso aqui desse caso específico, né, Paulo? Você está mandando para a DRF para que seja analisado o valor do débito do contribuinte, é isso. Aí a DRF vai dizer, olha, o débito que está aqui está de acordo, ou não está de acordo, não importa. Aí vai devolver para a gente, aí você vai fazer o quê? Aí você bom, realmente, de fato, o débito não existe. E imaginem a gente... É isso que o Iago está dizendo, vai voltar para falar a mesma coisa que a DRF iria falar, é isso que ele está dizendo. O caso aqui é que se a gente pode decidir aqui, né, porque a DRF poderia também, eu posso devolver para a origem, e aí a origem vai ter que fazer essa avaliação. E foi a discussão da gente aqui. Eu posso mandar a origem fazer uma revisão do ofício? Se eu não conhecer, acaba aqui. Eu tenho que conhecer e negar provimento, mas eu não posso negar provimento porque eu vejo que há indício, né? Há indício aqui de que o débito... Você tem convicção que não pode fechar agora. Então, se a lei me faculta avaliar a compensação, por que eu já não resolvo aqui de uma vez? Porque eu não sei como é que a origem vai receber a minha decisão aqui também, né? Tá, Marco?
Não, só para a questão seguinte, né? Eu acho que é uma questão de ação aqui. O caso dos autos, pelo que eu me lembro, e eu estava revisando aqui, e eu me lembro até que me posicionei mais ou menos assim na sessão de janeiro, é que o contribuinte, ele transmitiu um perder-corpo, não foi homologada a compensação, ele reconheceu que não existiu o crédito, mas ele disse que em revisão, essa é a dúvida, né? Ele também passou alegou que não existe o débito. E aí ele quer se precaver da cobrança desse débito. Claro que, em circunstâncias normais, e acho que a decisão da RJ orienta isso, olha, tem que fazer isso, a revisão do PDCOMP no momento certo. Só que no momento que há o despacho decisório, o contribuinte fica numa trava, a Receita dificilmente destrava isso. Então, a questão aqui, o contribuinte, a princípio, pela relatora, né, trouxe elementos indiciatórios realmente que nessa revisão dele nem o débito existia. Se o débito, ele provar que o débito não existe, provavelmente a gente vai entender que vai ter um despacho da unidade nessa linha. Agora, se não houver um despacho nessa linha, se ele for ativo lá, vai que ele agora querer que a Receita que vá atrás para demonstrar isso. Se ele for ativo, ele vai demonstrar isso. Agora, se ele não demonstrar, aí, ó, por favor, aí a situação é de questão de ônibus probatório. Bom, alguém mais? Eu propôs a relatora, então, encaminhar a unidade para fazer a diligência da forma do voto dela. O Marco Pagano e o Evandro acompanharam. Júnior. Qual é a relatora? Iágaro. Eu vou divergir. Paula. Desculpa, Paula. Desculpa. O voto é meu. Desculpa. Luciano. Presidente, eu às vezes fico em dúvida também em relação a se nós podemos analisar o débito ou não, mas eu vou confiar na análise da Paula dessa e entendo que pode ser aí uma possibilidade. Eu vou votar com ela. Olha, eu vou acompanhar a divergência porque eu não tenho essa convicção toda, não, que se nós podemos analisar isso. Tá? Eu continuo achando, tenho muitas dúvidas sobre isso, eu já manifestei várias vezes, nosso entendimento é diferente, né? Então ainda não me posicionei melhor. Eu vou divergir, o contribuinte de qualquer maneira foi deferido o pedido, né? A diligência. Alguém quer falar? Eu gostaria de falar, é diferente quando a gente tem que se debruçar sobre essa tese, né? Mas na prática, né, se a gente for olhar, a gente tem voto do Pagano querendo baixar em diligência e a turma não conhecendo. Eu tenho o voto da Júnia convertendo em recurso de ofício, né? Eu tenho o voto meu dessa turma baixando em diligência. E tudo por unanimidade, né? Mas isso aí... Então a gente pegava um caso, a gente julgava o caso concreto, via se ali tinha elementos e fazia análise, né? Só que a partir dos votos da Câmara Superior, começou a se estabelecer uma tese. E parece-me que é uma tese vencedora, até onde eu pude ver os últimos votos da Câmara Superior, né? Se bem que a jurisprudência pode ir para um lado, mas depois pode ir para o outro. Também. Isso é muito relativo também. Bom, então tudo bem. Por maioria de votos, convertido em diligência, vencidos o Iágaro e eu. Julgamento encerrado. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Seguindo, próximo item da pauta é o item 55. Vai haver sustentação oral. Contribuinte Unibanco. Eu peço a Val que traga a presença do Dr. Gustavo na sala, por favor. Um minuto, por favor, presidente. Item 55 da pauta, Dr. Gustavo Martins. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 55 da pauta, Dr. Gustavo Martins. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado. Muito obrigado.
Doutor Gustavo? Boa tarde, doutor. Boa tarde. O senhor está me ouvindo? Boa tarde a todos, boa tarde, gente. Estou ouvindo perfeitamente. Obrigado, doutor. Nós vamos julgar agora o processo, o item 55 da pauta. O senhor é o patrono. A relatoria da conselheira Júlia Roberta Gouveia Sampaio, o contribuinte Unibanco Leasing. Ela vai fazer um breve relato e depois o senhor tem o prazo regimental para sua sustentação. Tá bom? Bom, esse processo aqui é um embargo de declaração. O processo originalmente foi da relatoria do conselheiro Pagano. E depois, posteriormente, ele se declarou, eu até pensei para devolver o processo, mas aí existiu um despacho, parece que ele tinha se declarado, aí eu já não lembro se era impedido, sim. E então o processo ficou na minha relatoria. Pera um pouquinho só, Júlia, pera um pouquinho. Está declarado impedido, Pagano? Vou ter que me declarar por impedido. Esse processo, você não tinha visto isso, não? Não tinha, não vi. O problema é que agora eu não consigo colocar um suplente, né? Esse é o problema, né? Será que você continua ainda impedido em relação a esse contribuinte? Não, eu não posso, presidente, isso daí. Não pode, tá bom. Okay. Eu não vi, eu passei na pauta e eu não vi que tinha Unibanco. Só um minutinho, então. Pera um pouquinho só. Fica só um minuto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só aguarde só um minutinho, por favor. Doutor, o senhor tem alguma restrição de que a gente continue o julgamento com 7 conselheiros, sabendo que deixará de existir paridade nesse momento em função, senão eu suspendo o julgamento? Senhor presidente, acredito eu que o caso é bastante simples. Eu já vi o voto da relatora, não vejo muitos problemas, mas o senhor tem o direito, evidentemente, de pedir que seja suspenso. Especificamente nesse caso, eu não vejo prejuízo para o julgamento continuar apenas com 7 conselheiros. Muito obrigado, eu agradeço a sua compreensão. Pagano, por favor, saia da sala, então. Com licença. Muito obrigado pela sua compreensão, doutor. Júlia, por favor, continue. Imagina. Bom, e aí o que aconteceu aqui foi dado provimento ao recurso, por unanimidade, só que ele tem um erro essencial de premissa fática. Tá? Na decisão que foi proferida pelo conselheiro Pagano, ele se baseou na questão de um depósito, né? Que o que haveria aí era uma discussão a respeito do depósito judicial, nesse caso aí está compondo a base de cálculo ou não, quando, na verdade, o que se discutia aqui, a questão do depósito também existia, mas foi discutida em outro PTA, em outro processo administrativo, e o que está se discutindo aqui é a questão de uma base de cálculo, tá? Que eram os valores de CSL 97 e 98, o creditamento dos 18%, do artigo 8º da medida provisória 1807 de 99, né? A razão por que o contribuinte embargou, apesar de ter ganhado, né? O justificativo que ele usa é porque, primeiro, que existe efetivamente um erro de premissa fática, e segundo, porque essa decisão baseada nesse erro de premissa fática, gera uma possibilidade da Fazenda Nacional apresentar recurso especial sobre uma matéria que, na verdade, está fora fora do âmbito do que foi realmente discutido e autuado no processo
Eu acho que é suficiente, né, doutor Gustavo? Se eu quiser, depois a gente traz outros esclarecimentos, tá? É isso. O senhor vai sustentar? Sim. Bom, gostaria de apenas uma breve sustentação. Primeiramente, boa tarde a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. Realmente espero, nas próximas vezes, encontrá-los pessoalmente. É muito estranho essa distância aqui, essa relação virtual, mas o caso é relativamente simples, tá? Apenas para dar um contexto do que aconteceu, uma empresa sucedida pelo recorrente impetrou um mandado de segurança questionando a incidência da CSL, porque entendia que simplesmente a CSL não era devida porque ela não seria empregadora. Tá? Obteve liminar, não efetuou o recolhimento da CSL relativa a 95, 96, 97, 98 e 99, e a fiscalização, em razão disso, efetuou 2 lançamentos. O primeiro lançamento, que é objeto de outro processo administrativo, dizia respeito justamente aos valores não recolhidos da contribuição social. Tá? E foi feito um lançamento com exigibilidade suspensa, e daí talvez a confusão no acordo embargado. O segundo lançamento, que diz respeito a este processo administrativo que está sendo julgado, na verdade ele dizia respeito a uma suposta compensação daquele crédito previsto no artigo 8º da medida provisória 1807, tá? Que é o crédito de 18% sobre umas adições temporárias. E esse auto de infração, ele foi lançado exigindo o valor supostamente que havia sido compensado do crédito, tá? Além disso, multa e juros. Então, aqui não se trata de um lançamento para suspender, apenas para suspender a decadência. Tá? E é esse ponto, justamente, que motivou os embargos. Porque a fundamentação do acordo embargado é justamente no sentido de que se trataria de um lançamento feito relativo a tributo com exigibilidade suspensa, o que não é o caso. E isso, inclusive, motivou a Procuradoria da Fazenda Nacional a apresentar um recurso com base em premissas equivocadas também. Então, como reconhecido, inclusive, pelo despacho da conselheira Ideli ao admitir os embargos, o ponto aqui é que o acordo embargado ele parte de uma premissa fática equivocada. Tá? Sendo conhecido e dado o provimento aos embargos, tá? Não deve prevalecer o lançamento efetuado. Por que não deve prevalecer o lançamento efetuado? O primeiro motivo é porque não houve a compensação que o fisco entendeu que tinha sido feita. O que aconteceu na realidade foi que a DCTF foi preenchida como se não houvesse a suspensão da exigibilidade da CSL, e a DIPJ também. Na DCTF foi indicado que o débito estava com exigibilidade suspensa, e na DIPJ foi indicado o valor do crédito, que seria devido, obviamente, se fosse devido à CSL, mas não teve a alegada compensação. Então, por esse motivo, o motivo que justificou o lançamento é inexistente. Então, por esse primeiro motivo, já se vê que não pode prosperar a cobrança da CSL com base na alegação de que teria sido feita uma compensação que, de fato, não foi. Tá? Além disso, houve também um lançamento, o valor lançado neste processo, ele está em duplicidade com o valor lançado no outro processo administrativo. E por que isso aconteceu? Porque no primeiro processo administrativo, o que foi feito com a exigibilidade suspensa, a fiscalização não se deu conta desse crédito do artigo 8º da MP 1807. Então, ela acabou lançando o valor sem considerar esse crédito, ou seja, esse valor desse crédito já foi lançado naquele processo. Tanto é que no primeiro processo houve uma diligência determinada pelo antigo primeiro Conselho de Contribuintes, até porque esses processos são antigos. A 8ª Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes determinou a realização de uma diligência. A DINF, ao analisar, reconheceu que o valor desse crédito glosado nesse processo deveria ter sido considerado pela fiscalização,
mas que não foi, ou seja, reconheceu que a recorrente, a embargante agora, teria direito a utilizar esse crédito, mas que esse valor não tinha sido considerado no lançamento. E por essa razão, inclusive, a decisão naquele outro processo administrativo foi no sentido de, sob pena de tributar algo que não corresponde à verdadeira base de cálculo da CSL, deveria ser ajustado o valor lançado para abater o valor desse crédito. Tá? Bom, e por fim, um fato novo os valores em discussão da CSL relativos a todos esses períodos, eles foram depositados após a cassação da liminar, após a lavratura também do outro auto de infração. Tá? E esses depósitos, eles foram convertidos em renda, foram transformados em pagamento definitivo com o advento da Lei 11.941. Então, o único fundamento que era do auto de infração, que era qual? Olha, a embargante não teria direito ao crédito, porque não havia pago a CSL, e com essa transformação em renda, ainda que se entenda possível manter a autuação de um lançamento, de uma compensação que não havia sido realizada, mas o único fundamento que era que a embargante não teria direito ao crédito, porque não teria pago a CSL, no momento da conversão em renda e da transformação dos depósitos em pagamento definitivo, restou superado. Então, senhores conselheiros, por essas razões, deve ser, em primeiro lugar, conhecidos os embargos, tá? E, consequentemente, deve ser dado provimento aos embargos, tá? Reconhecendo-se, dando-se também provimento ao recurso voluntário, agora não mais com base num fundamento que não era objeto do processo, mas sim os fundamentos que são objetos do recurso voluntário. Eu fico à disposição dos senhores, caso os senhores tenham alguma dúvida. Júnior, por favor. Então, vamos por voto. Do cabimento dos embargos declaratórios em virtude de erro na premissa fática do acórdão embargado. Alega a embargante que o relator foi omisso na análise dos fundamentos que demonstraram a subsistência do lançamento, pois partiu da equivocada premissa de fato, que a exigência fiscal em questão teria sido realizada para prevenir decadência. Aduz que, ao contrário do que constou do acordo embargado, o auto de infração sob análise não foi lavrado para prevenir decadência dos valores questionados no mandado de segurança de final 840, mas sim para a cobrança da CSL, relativa ao ano calendário de 1999, acrescida de multa de ofício, em razão da suposta utilização indevida do crédito previsto no artigo 8º da medida provisória 1807 de 99, sob o argumento de que não foi efetuado nenhum recolhimento de CSL nos anos de 97 e 98. Ressaltou ainda que o lançamento realizado para prevenir decadência do crédito tributário, discutido nos autos do mandado de segurança final 840, foi efetuado em outro processo administrativo de final 2002-71. Com efeito, no relatório do acordo embargado, consta expressamente que o auto de infração de folha 165 a 171, folha 173 a 179 do processo, foi lavrado para evitar a decadência, bem assim que a infração imputada ao sujeito passivo teria sido a glosa de crédito oriundo de compensação indevida de CSL, vez que, por força da medida judicial, o sujeito passivo deixou de efetuar recolhimento nos anos 97 e 98, mas creditou-se de 18% sobre as parcelas adicionadas temporariamente naquele período, com fundamento no artigo 8º da MP 1807. Confira-se. E aí eu transcrevi o trecho do TVF. Nesse sentido, o voto condutor do acórdão embargado traz consignado que, aspas, a espinha dorsal do processo cinge-se na possibilidade de a fiscalização poder lançar de ofício para prevenir decadência, créditos relativos a CSL, que estão com a exigibilidade suspensa devido a depósito integral nos autos da medida cautelar, com pedido de liminar, proferida nos autos do mandado de segurança. Por fim, concluiu o acórdão recorrido que não pairavam dúvida nos autos quanto à regularidade ou comprovação do depósito do montante integral e que, após a desistência da ação judicial, com a consequente conversão do depósito em renda em pagamento, a fundamentação da fiscalização, que a compensação feita pela recorrente seria indevida,
por não ter sido recolhida, restou superada. Confira-se nesse ponto o voto do então relator Leonardo Luiz Pagani. Aí eu transcrevo aí o voto dele. No entanto, consta do próprio TVF que o presente auto de infração não foi lavrado para prevenir decadência dos valores questionados no mandado de segurança 95.284, o qual foi objeto de lançamento em outro processo. O lançamento efetuado nos presentes autos refere-se à cobrança do ano base 99, acrescido de multa em razão da utilização indevida do crédito do artigo 8º da medida provisória 1807. Aí eu transcrevo aí parte do TVF. Olha lá, ocorre, no entanto, que o contribuinte, apesar de não ter efetuado o recolhimento da CSL nos anos de 97 e 98, e em decorrência da ação judicial, creditou-se por conta da MP 1807 de 18% sobre as parcelas adicionadas temporariamente naquele período. Não há que se falar em crédito líquido e certo, pois o contribuinte não efetuou nenhum recolhimento de CSL nos anos de 97 e 98, já que o contribuinte discute judicialmente a de CSL nos anos em que as provisões foram adicionadas. Se o contribuinte não recolheu a CSL, não há que se pensar em constituição de um crédito alíquota de 18%. Diante dos fatos acima relatados, será lavrado auto por falta de recolhimento da CSL, conforme demonstrado no item 3, base de cálculo, tendo em vista a compensação indevida da referida contribuição. Considerando-se os fatos relatados, estamos efetuando o lançamento de ofício, e aí coloca. Em momento algum, seja em sede de impugnação ou recurso voluntário, a recorrente alegou que o presente lançamento teria sido lavrado para prevenir decadência. A sua alegação foi no sentido de que, tendo sido lavrado auto de infração para prevenir decadência, haveria, na hipótese dos autos, lançamento em duplicidade. Com efeito, o próprio relatório fiscal reconhece que o lançamento para prevenir decadência foi efetuado no processo de final 2002-71. E aí ele coloca aí a parte, ó, com relação à ação judicial acima, foi lavrado auto de infração com suspeita de suspensa para evitar decadência e aguarda a decisão final. Procedente, portanto, a alegação do recorrente quanto ao erro da premissa fática, o que justifica o cabimento dos presentes embargos declaratórios, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí eu cito uma decisão do STJ, onde ele fala que, em razão do artigo 1022 do CPC de 2015, erro de premissa fática justifica a interposição a oposição dos embargos declaratórios. Demonstrado o erro da premissa fática constante da decisão recorrida, faz-se a análise das alegações do recurso voluntário. Quer julgar o cabimento primeiro ou eu ler tudo isso, Cone? Tem dúvida sobre isso? Não, pode continuar. Ok. Da inexistência da compensação a ser glosada. Alega a recorrente que, em razão da liminar obtida no mandado de segurança de final 840, não houve recolhimento da CSL relativa aos anos de 97 e 98, como reconhecido pelo próprio TVF, mas também da totalidade da CSL relativa a 1999. Sendo assim, a recorrente, tendo em vista o caráter provisório da referida decisão judicial e em conformidade com a legislação, apresentou DCTF e DIPJ indicando o valor da CSL que seria devido caso fosse proferida decisão desfavorável no mandado de segurança, hipótese em que, por ficar obrigado ao recolhimento da CSL em todos aqueles anos, faria jus ao crédito em questão. Na petição protocolar das folhas 629 e 635, esclarece que nos autos do processo de final 2002-71, no qual foi feito o lançamento para decadência, demonstrou que, aspas, analisando especificamente o valor lançado relativamente ao ano de 1999, verifica-se que o crédito tributário constituído de 10.069.408,30 corresponde exatamente ao valor declarado na DIPJ como CSL apurada, sem que tenha batido o valor de 3.202.822 relativo à recuperação do crédito CSL prevista no artigo 8º da MP. Verifica-se, assim, claramente que o valor que se pretende exigir por meio do presente auto de infração já é objeto de lançamento anterior,
o que evidencia também sua nulidade. Diante da referida alegação de que a autoridade lançadora deixara de incluir na base de cálculo da CSL relativa a 99 a dedução dos 3 milhões relativa à recuperação da CSL, prevista no artigo 8º da MP, a 8ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, por meio da resolução 108.00253, converteu o processo em diligência para que a autoridade de origem esclarecesse os seguintes pontos. 1. Está corretamente calculado o valor de 3.020 relativo à recuperação do crédito CSL correspondente ao artigo 8º da MP? Haveria algum impedimento para que não se deduzisse tal valor? Levando em conta as deduções a COFINS e recuperação de crédito CSL, qual o valor de CSL a pagar? Em resposta à diligência, a DEINF São Paulo assim se manifestou. Em cumprimento ao determinado pela resolução de folhas tais, proferida pela 8ª Câmara, a qual converteu o julgamento em diligência para as averiguações, informamos o seguinte. A. O valor de 3 milhões relativos à recuperação do crédito da CSL, correspondente ao artigo 8º da MP, indicado na linha 26, ficha 30 da DRPJ, foi corretamente calculado, vez que está, nos termos do artigo 2º, limitado a 30% do saldo remanescente da CSL. B. Salvo melhor juízo, não há qualquer impedimento para que o contribuinte deduzisse tal valor. C. Levando-se em conta as deduções de texto de COFINS e recuperação, o saldo a pagar seria de 7 milhões. Diante do exposto, propomos encaminhamento à autuada para se manifestar. Diante do resultado da diligência acima transcrito, a 8ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes deu parcial provimento ao recurso voluntário para autorizar a dedução do valor de 3 milhões relativos à recuperação do crédito CSL, prevista no artigo 8º da MP nos seguintes termos. CSL, quanto à solicitação de desconto do valor de 3 milhões, relativo à recuperação de crédito CSL, prevista no artigo 8º, implicou o reconhecimento da autoridade administrativa que o desconto poderia ser deduzido naquele ano, como constou da DIPJ, e que o valor devido é, em 99, 7.048. Diante do dispositivo legal, do cálculo elaborado pelo contribuinte e do cálculo elaborado pelo agente fiscal, não há motivo para ser mantido o montante do lançamento de ofício, sob pena de se estar tributando algo que não corresponda à verdadeira base de cálculo do tributo. Diante do exposto, entendo que restou comprovada a alegação da recorrente sobre a ausência de dedução dos valores lançados no presente processo e, consequentemente, o erro da premissa fática sobre o qual se funda o lançamento, o que por si só seria suficiente para dar provimento ao recurso. Mas aí eu vou além do lançamento em duplicidade. Afirma o recorrente que a exigência fiscal, objeto do processo administrativo 2002-71, esta sim, realizada com o objetivo de prevenir decadência, apesar de não tratar especificamente do crédito do artigo 8º da MP, é mais abrangente, posto que tinha como objetivo a construção do crédito tributário que seria devido caso fosse negada a segurança daquela ação judicial, em que se questionava a própria condição da embargante de contribuinte da CSL. A DRJ, por sua vez, negou o provimento à referida alegação por entender que as autuações possuem motivações fáticas e fundamentos legais distintos. E aí eu transcrevo o trecho da decisão recorrida. Com efeito, não se trata de autuação idêntica. O que o contribuinte pretendeu demonstrar é que os valores lançados no presente processo já estariam contemplados no lançamento para prevenir decadência, uma vez que aquele não tinha contemplado a dedução exigida no presente lançamento. O fato da motivação fática mencionada naquele processo administrativo ser diferente daquela que deu origem ao presente lançamento é mera consequência do fato de que o objeto daquele processo judicial, embora não trate especificamente do crédito do artigo 8º da MP 1807, é mais abrangente, uma vez que questiona a própria condição de contribuinte da recorrente. Entendo, portanto, que a resolução do referido processo seria questão prejudicial ao presente lançamento. Isso porque, caso o processo judicial fosse julgado procedente, a consequência é de que não haveria que se falar em relação jurídico-tributária, uma vez que a recorrente não seria contribuinte do tributo. Por outro lado,
Caso o desfecho fosse desfavorável, o que de fato ocorreu, a recorrente faria jus ao crédito discutido e lançado no presente processo, cuja premissa, conforme exposto pelo relatório fiscal, foi a ausência de recolhimento. Vale dizer, primeiro deveria ser definida a existência ou não da relação jurídico-tributária, uma vez que a ação judicial discutia a condição de contribuinte da recorrente, para só então discutir a base de cálculo do tributo, matéria relativa ao presente processo. Se assim é, qualquer que fosse o desfecho do processo administrativo em que se efetuou o lançamento da CSL para prevenir decadência, a consequência é de que o lançamento efetuado no presente processo seria indevido. Diante do provimento do recurso, deixo de analisar os pedidos subsidiários relativos à incidência de juros sobre multa e dos limites da responsabilidade tributária dos sucessores. Conclusão: em face do exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas sem efeitos infringentes. Por que eu estou dando sem efeitos infringentes? Porque a decisão original deu provimento integral. Então, eu estou mudando e tratando da questão fática do processo, mas entendo que não tem, os efeitos não tem razão de ter efeitos modificativos, uma vez que a decisão original foi pelo provimento integral. É como voto. Eu voto bastante longo, né? Deu para todos acompanharem, ela está dando provimento dos embargos, sanando as omissões, sem efeitos infringentes. Alguém quer se manifestar? O presidente, eu não estou ouvindo. Não está me ouvindo? Agora eu ouvi. Não estava ouvindo nada. A proposta dela é dar provimento aí aos embargos sem efeitos infringentes para sanar as omissões. Alguém quer se manifestar? O voto é bastante longo, né? Bem profundo, analisando todos os fatos, para chegar a essa conclusão. Alguém quer se manifestar? Então, unanimidade, ausente o pagano, acolher os embargos para sem efeitos infringentes, acolher a proposta de sanar as omissões. O doutor entendeu a decisão normalmente? Perfeito. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor, pela sua compreensão também. Muito obrigado, uma boa tarde. Imagina, muito obrigado, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar um intervalo de 5 minutos aqui, porque estou com um problema de conexão. Todos estão, hein? Tá? Vamos sair todo mundo e voltar. Por favor, Val, suspendendo a sessão.